podcast e vamos para uma filosofia moderna para vocês, nossos queridos ouvintes. Meu coração bate igual caroço de abacate. E estamos aqui de volta em mais uma semana para falar sobre educação em tempos de isolamento. E é claro que o Sr. Caio não poderia estar sozinho. Eu me chamo Érica Mourão. Eu me chamo Caio Otávio. E eu me chamo Catarina Barreto. E para você que não conhece a gente, as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Vocês podem ir no nosso Instagram, mandar sugestões de podcast e a gente sempre abre enquete para perguntas. Vão lá e deixa a gente famoso. Bom, então o nosso agradecimento especial de hoje vai para todos os nossos fãs, que a gente descobriu que tem fora do Brasil. A gente descobriu recentemente que somos ouvidos em vários cantos do mundo. Dentre eles, Suécia, Suíça, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, dentre outros. Então, um beijo especial para vocês que nos assistem, mesmo sabendo que a gente não sabe o nosso idioma, né? Mas quem sabe um dia a gente aprende um outro idioma para falar com vocês. E hoje temos uma convidada muito especial. O nome dela é Daniela. Professora, dá um oi e se apresente para nós. Oi, pessoal. Nossa, que compromisso, hein? De Manaus, Amazonas para o mundo. Que legal. O meu nome é Daniela von Mielen, é um nome chique, nome alemão, né? Então o pessoal da Alemanha vai entender o significado, porque nem eu mesmo sei, para falar a verdade. Eu sou psicóloga formada aqui em Manaus, moro aqui com a minha família e também trabalho na área da educação, com educação à distância, já há 8 anos, no Rio Grande do Sul e aqui no Amazonas também. Então, eu tenho uma primeira formação em sistemas de informação, depois psicologia, algumas pós-graduações aí em tecnologias da educação, em terapia familiar, trabalho também ligada à Associação de Terapia Familiar aqui do Amazonas e também agora fazendo mestrado na área de psicologia clínica. Trabalho, então, na educação à distância e também como psicóloga clínica. Professora, a nossa primeira pergunta para a gente iniciar o nosso podcast, estamos vivendo recentemente uma grande pandemia, né? E como é que está sendo para a senhora? Foi um desafio essa pandemia ou foi uma oportunidade de se aperfeiçoar, né, no mundo da educação? Começamos bem, né, Caio? Eu acho que essa pandemia para todo mundo é um grande desafio, né? A gente está trabalhando em home office, a gente teve que migrar para plataformas também, tanto na área da educação, quanto na área da psicologia também. E agregado a isso, a gente está com a família, está preso dentro de casa, né, digamos assim, com a família. Então, eu tenho 2 filhos adolescentes e meu marido também trabalha na área da educação. Então, a nossa rotina diária de aula online, de gravação de vídeo, de gravação de aula, de atendimento a aluno, de atendimento a paciente, tudo dentro de casa. O que cada um fazia no seu canto, agora todo mundo está aqui dentro de casa tendo que compartilhar, e compartilhar a internet também, que não é um grande desafio. Mas também é uma oportunidade, né, galera? Eu acho assim que a gente tem que aproveitar esses momentos para se descobrir, para aprimorar algumas habilidades, inclusive entre a família. Então está sendo um momento muito gostoso para viver mais próximo dos meus filhos adolescentes aí, né? Está sendo bem divertido compartilhar essa experiência aqui dentro de casa. Então eu acho que as duas coisas, é desafio, mas a gente precisa procurar as oportunidades também dentro de cada desafio. Os professores estão imigrando para a era digital. Porque o que a gente mais viu, principalmente a gente que é acadêmico, eram professores de outra era que não sabiam mexer quase nada da tecnologia. E agora estão tendo que se refazer e que aprender a entrar na era digital. Exatamente. E a gente pode falar de várias categorias, digamos assim, da educação, né? Vocês que estão estudando pedagogia, então pensem nos professores de educação infantil que tiveram que migrar para essas tecnologias digitais, para esse atendimento remoto aos nossos pequeninhos. Isso é um grande desafio. E, assim, a cada fase de atendimento escolar, chegando ao ensino superior, o qual vocês também estão vivendo esse momento, né? Então, é um desafio, sim, também para os alunos
que tinham uma vivência, que tinham um atendimento presencial dentro das universidades, e de um dia para a noite a gente teve que se readaptar e ter esse atendimento remoto. Para os professores, está sendo um grande desafio, bastante desgaste emocional também nessa área, né? Porque, como tu mesmo falou, a maioria dos professores veio de uma era, digamos assim, né? Eu me incluo nessa era, onde a gente teve toda uma educação presencial, né? A gente aprendeu, a gente estudou presencial e não tinha tantas tecnologias digitais assim à nossa disposição. E mesmo no ensino presencial, apesar da gente sempre ter um grupo do WhatsApp, ter um data show, ter um vídeo, ter um podcast, né, que são tecnologias digitais, mas que estão utilizadas no ensino presencial, migrar para esse atendimento 100% remoto está sendo, com certeza, um grande desafio para os professores também. Quais são as estratégias das universidades durante a pandemia? Olha, a gente está vendo de tudo, né? O ensino público, digamos assim, parou, meio que parou, a maioria parou. O que a gente vê mais movimentos são nas universidades particulares. E aí cada uma está apresentando o seu jeito de lidar com essa pandemia, né? Algumas já têm plataforma própria, universidades que já têm a educação à distância, a modalidade de educação à distância, então às vezes tiveram um pouquinho mais de facilidade de incluir os alunos do presencial nessa modalidade aí, e outras estão tendo mais dificuldade, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que lembrar, né, pessoal, que a equipe da universidade, os gestores, os professores, estão passando pela pandemia assim como a gente, né? E eu acho que é isso que é importante também a gente lembrar, porque às vezes a gente assiste uma aula que nem é tão interessante, ou que o professor gravou um vídeo que ficou meio longo, meio chato, mas a gente tem que pensar também que esses professores, esses gestores, essas universidades todas, também estão, na sua maioria, dentro das suas casas, com as suas famílias, muitos são do grupo de risco, né? Então, além de ter que adaptar a sua rotina pessoal com a sua família dentro das suas casas, ainda estão tendo que lidar com essa nova realidade de atendimento a vocês acadêmicos, né? Então, é um grande desafio. Eu vejo, assim, aqui em Manaus, tem um conselho de universidades particulares que se reúne periodicamente durante a pandemia para trocar informações, né? Junto com a Secretaria de Educação, em ver estratégias, ver possibilidades. Então, eu estou achando isso bem bacana, sabe? Que nesse período de pandemia, parece que a competitividade deu um pause, digamos assim, né? E as universidades acabam se auxiliando também, trocando informação de como melhor atender nesse momento de pandemia aí. Professora, né? Pode ser. Então, um caso sobre os migrantes digitais. O que a senhora tem a falar sobre a importância, né, de considerar a realidade individual sobre os migrantes digitais? Essa é bem a minha área, né? Porque dentro da psicologia a gente dá muita atenção para a realidade individual de cada pessoa. E eu vejo, assim, dentro desse atendimento das universidades, essa flexibilidade também, sabe? Por quê? Porque quem já estava acompanhando o seu curso na modalidade de educação à distância não teve muita alteração no seu calendário acadêmico, por exemplo. Mas teve que agregar dificuldades relacionadas à sua rotina pessoal, né? E quem veio de um ensino presencial e teve que migrar para esse atendimento remoto, a gente está tendo contato assim com várias realidades. Pessoal do interior que não tem internet, pessoal que está com 7, 8 pessoas morando dentro da mesma casa e tem um celular com acesso à internet para acompanhar o seu curso.
Então, eu vejo assim que é de grande importância por parte das universidades essa flexibilidade e esse atendimento individual, porque eu vi a famosa frase assim, estamos todo mundo no mesmo barco. E aí alguém retrucou. Na verdade, nós não estamos no mesmo barco, a gente está no mesmo rio, mas cada um num barco separado. Eu gostei dessa analogia, porque cada um tem a sua realidade. Né? Teve muitas pessoas que tiveram que lidar com o Covid dentro da sua casa, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que foram hospitalizadas, entubadas e voltaram, e aí perderam atividades avaliativas, provas, e tiveram que se reenquadrar no curso, pessoal que estava fazendo estágio e não pôde mais fazer estágio, enfim. Cada aluno, cada professor, cada um de nós está passando por essa mesma pandemia, mas de uma forma diferente, né? Então, acho que a realidade individual é bem relevante e deve ser levada em consideração, sim. E no caso, em questão dessa alteração, dessa mudança total, né, devido à pandemia, o que a senhora tem, no caso, a abordar sobre um período perdido no nível superior? Pois é, eu não concordo, sabe? Eu acho que não foi um período perdido. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que quando a gente está aberto para aprendizagem, e na área de vocês, principalmente na área da pedagogia e também da psicologia, a gente poder absorver as vivências que a gente está tendo nesse momento, às vezes agrega muito mais valor à formação profissional do que a gente está sentado dentro de uma sala de aula, sabe? Eu fiquei pensando muito em vocês três, por exemplo, nessa vivência que vocês estão tendo de gerir, de fazer a gestão de um programa tão interessante quanto este, de ter que aprender a lidar com essas tecnologias digitais de gravação de podcast, de edição de podcast, né? Eu acho que a experiência que vocês estão tendo é única durante essa pandemia, e eu tenho certeza que o contato que vocês estão tendo com diferentes profissionais e o trabalho em equipe de vocês e todo esse trabalho de edição e de gerência e de contatos vai ser uma coisa que vocês vão levar para a vida profissional de vocês e vai agregar muito valor à profissão de vocês. Quem tem contato ao conteúdo de vocês vai agregar em conhecimento, né, dessas entrevistas que vocês estão fazendo. Agora, a experiência de vocês três em organizar esse programa, isso é uma experiência fantástica, e a gente não pode dizer que isso é um período perdido, né? Porque mesmo que a gente não tenha tido a oportunidade de ter contato com todos os conteúdos de cada disciplina dentro de sala de aula, quem está conseguindo ver e aproveitar as oportunidades que estão surgindo durante essa pandemia, eu acho que agrega a profissão, agrega a gente como pessoa, e esse é o diferencial, na verdade, quando a gente chega no mercado de trabalho, essas vivências, esse jogo de cintura, saber lidar com as situações diversas e adversas, é o que vai fazer a gente se destacar. Então, para mim está sendo muito interessante, assim, eu, apesar de estar no período de mestrado, né, tô com disciplina atrasada também, tô com leitura atrasada, como qualquer bom aluno, né, não é porque eu sou professora ou psicóloga que a minha vida é toda regradinha, não tá toda regradinha, não é um mar de rosas, tô com disciplina atrasada, tô com dificuldade, tô em grupo de WhatsApp com colega discutindo conteúdo também, mas ao mesmo tempo essas oportunidades, por exemplo, é a primeira vez que eu gravo um podcast, e isso vai agregar também a mim como pessoa, a mim como profissional, e o contato agora que a gente está se conhecendo, eu acho que a gente não tem como dizer que esse é um período perdido, eu acho que é um período que está agregando muito valor a gente. Eu acho que para todos nós a gente acabou tendo
essa oportunidade, né, de adquirir novos conhecimentos. Para todos nós foi um desafio realmente muito grande iniciar esse projeto do podcast, né, porque nenhum de nós havia, assim, tido nenhum contato, né, de edição, de produção da arte e tudo mais. Então, assim, nosso conhecimento, como a senhora falou, duplicou em 2 vezes, porque ao mesmo tempo a gente recebe pessoas que têm um conhecimento muito mais elevado que o nosso, e de poder compartilhar esse diálogo com eles, e também a oportunidade de aprender e levar para a nossa vida essas metodologias que a gente utiliza, é algo muito gratificante. Para mim foi algo assim, essa pandemia só veio para acrescentar. É verdade, eu estava pensando também, porque é uma escolha, né? Ou você escolhe fazer, vamos dizer assim, o problema ter uma solução, né? Ou você escolhe ficar preso ao mundinho de somente reclamar, ou você escolhe prosseguir, né? E assim, estudar à distância não é a minha primeira vez, eu já estudei à distância, passei por desafios e na qual ainda estou passando. Mas eu também, assim, eu preciso ressaltar a realidade de alguns colegas que, vamos dizer, são migrantes digitais hoje. E que, em muitos momentos, eu vejo, assim, muitas queixas. Ai, mas eu não sei, eu não consigo, ai isso, ai aquilo. Aí, como nós já estamos nessa era digital, assim, eu vejo assim como um papel de, vamos dizer assim, de conselheiro e de motivar essas pessoas, né? A não desistir, sim, a persistir, prosseguir nessa era digital, que não é um bicho de 7 cabeças, é só você se adaptar, né? E levando toda em consideração até mesmo o que o Caio falou, dessa pandemia, o que podemos atrair de bom para nós, como experiências? Somos novos nessa área de podcast, mas recentemente tivemos uma semana de prova para fazermos uma produção de um texto. E eu lembrei um pouco das experiências que passamos aqui no podcast. Lembrei do Caio, lembrei da Catarina, e eu comecei a rir. Eu falei assim, as entrevistas estão sendo bem proveitosas, porque eu já tenho um argumento aqui no meu texto. Eu falei assim, pensei, fiquei rindo depois. Eu falei assim, tô bem, eu sei onde eu estou agora. É verdade, acredito, né? Porque mesmo os migrantes digitais, eu estava falando com meu esposo hoje, assim, né? Estava falando de Telegram, de publicações no Facebook, de como impulsionar Facebook. Ele falou assim, nossa, eu me sinto uma negação, porque quando eu penso que aprendi a editar um texto, tem gente anos-luz lá na frente, né? A gente também ter a humildade e a capacidade de reconhecer o que a gente sabe e buscar ajuda no que a gente não sabe, também é um valor agregado, né? A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa conhecer quem conhece, né? Então, eu vejo assim que vocês trabalhando em equipe também e auxiliando esses colegas que não têm tanto contato com a tecnologia, também é um aprendizado, com certeza. Dando seguimento ao que a gente estava falando, como é que a gente poderia reorganizar, né, nossa vida neste período de pandemia, tendo em vista os impactos emocionais que a gente passa, né, tipo, de tribulações, de nosso cotidiano, junto com o estudo, então, algo muito difícil para se conciliar. É verdade. Olha, como psicóloga, digamos assim, eu diria, é realmente essa palavra que tu usou, né, Caio? Reorganizar. Porque eu até fiz aqui nas minhas anotações como a gente lidar com esse novo normal. Essa expressão de novo normal também já está em alta, né? Porque eu acho que o que está sendo mais difícil durante essa pandemia são as incertezas. A gente não sabe quando que a gente vai retornar às atividades presenciais, a gente não sabe quando que esse vírus vai embora ou não vai, se vai, a gente não sabe como exatamente lidar com isso, como se proteger, como proteger os nossos queridos. Então, é muita novidade e muita incerteza. Se a gente soubesse como as coisas funcionam exatamente, a gente tem condições de se reorganizar e de se prevenir, mas a gente não sabe. E eu acho que isso é o que causa mais impacto psicologicamente falando.
né? A gente não tem certeza de nada. E aí, como se reorganizar quando a gente não tem certeza do que vai acontecer? É um grande desafio. Então, em primeiro lugar, eu sempre digo assim, não exigir muito da gente mesmo, né? Claro que é importante a gente colocar uma rotina nesses períodos de isolamento social, principalmente, né? Que a gente está mais afastado fisicamente das pessoas, fazer exercício físico, uma alimentação saudável, isso todo mundo fala, todo mundo tenta fazer, ou faz de conta que faz, mas na verdade não faz, né? Porque a gente sabe que não é bem assim, né? Mas a gente tentar colocar um mínimo de rotina é importante, mas é importante também a gente não exigir demais da gente. Porque esse momento que a gente está vivendo é único, né? A gente nunca passou por isso e ninguém nunca passou por isso. Então, a gente está tendo que aprender a lidar com tudo isso. E a gente tem dias bons e dias ruins. Então, eu disse para uma certa paciente até esses dias, assim, olha, organiza a tua rotina para os dias bons. Quando tu consegue dormir bem, acorda disposta, limpa a casa, faz um almoço, escuta música, estuda, faz exercício físico, uma rotina assim completa e cheia para o teu dia todo. Daqui a pouco, no outro dia, tu vai acordar um bagaço, né? Assim, desanimada, sem vontade de fazer nada. E aí tu olha para aquele teu calendário com aquela rotina lá, fazer isso, aquilo. Não, vamos com calma, né? Faz uma rotina pro dia que tu tá te sentindo mal também. Então, em vez de tocar violão e fazer uma gravação, quem sabe só deita no sofá, escuta uma musiquinha. Em vez de limpar a casa e fazer almoço, pede um lanche ou pede para alguém da tua família fazer o almoço naquele dia, né? Então eu acho assim que é bem importante a gente não exigir muita produtividade da gente mesmo nesse período de pandemia, né? Relaxar, né? Vai com calma, um passo de cada vez, uma coisa de cada vez. Eu acho que isso é bem importante. Agora chegou uma hora das perguntas dos ouvintes que eles enviam para os nossos convidados. E a primeira pergunta é da Daniele Mendes. Ela pergunta: alguns profissionais da educação dizem que esta transformação iria acontecer daqui a alguns anos e que a pandemia acelerou ainda mais esse processo. A senhora concorda com isso, professora? Realmente. Eu acho que como é que é o nome dela? Daniele Mendes. Acho que a Daniele se refere à educação à distância, né? A modalidade de educação à distância, que vem tomando corpo, digamos assim, nos últimos anos, e vem trazendo mais opções de curso, mais opções de pós-graduação, enfim. A gente tem que lembrar também, né, pessoal, a diferença da modalidade de educação à distância dessa modalidade remota que a gente está vivendo agora, né? Então, são duas coisas diferentes, mas de certa forma eu concordo com ela, porque com a vinda da EAD e com cada vez mais possibilidades de tecnologias digitais aplicadas à educação, não só à distância, mas também presencial, vinha se dizendo assim, a EAD vai tomar conta, né? E agora parece que chegando. Mas são duas coisas diferentes, sabe? Eu acho que uma não toma o lugar da outra. Mas o que ela disse que teve uma antecipação, eu diria assim que principalmente no ensino presencial, de a gente utilizar mais ferramentas de tecnologias digitais no ensino presencial, sim. Eu acho que houve um grande adiantamento nessa área, né? E de novo eu falo do novo normal, né? Quando a gente sair do isolamento, quando a gente voltar para a universidade, com certeza as aulas não serão as mesmas, a universidade não será a mesma, né? Porque a gente teve contato com muita coisa diferente aí e eu acho que vem para agregar, sabe? Não que a gente vai... Eu acredito que o ensino presencial nunca vai acabar. Sempre vai continuar, mas ele vai evoluir, ele vai agregar valor
e aí daqui a pouco a gente não vai mais falar em presencial e à distância. A gente vai ter um ensino mediado por tecnologias digitais, das mais diversas formas. Então, porque o ensino presencial, 100% presencial, a gente nem tem mais, né? Porque quem de vocês não tem, pelo menos, um grupo do WhatsApp da turma para trocar ideia, para mandar conteúdo, ou para perguntar para o professor que dia que é a prova? Então, isso já é uma tecnologia digital aplicada ao ensino presencial, né? Então, eu acho que isso veio agregar e antecipou, sim. Eu acho que a utilização de mais ferramentas. Eu faço até referência também à pergunta dela, que é sobre o avanço, né, da tecnologia, porque a gente via nos desenhos assim mais antigos da família Jackson que previa, né, um futuro totalmente diferente, as pessoas conversando de uma tela para outra tela, né? Que isso atualmente, né, na pandemia é algo muito assim utilizado, né, pelos professores, pelas pessoas para conversar com seus familiares. Eu acho que meio que se comprovou, né, o que se passava no passado. Essas tirinhas da família Jackson tá sendo bem interessante, né? Quem diria que a gente ia consultar um médico através da telemedicina, né? Que agora já está em vigor. E eu vejo também, pessoal, assim, tem alguns conselhos de classes, de algumas classes profissionais que ainda tem bastante resistência no uso dessas tecnologias, né? E a psicologia é uma delas, né? Que desde que eu me formei, eu atuo com atendimento virtual. Mas ele era bastante regrado e bastante controlado pelo conselho. E agora, durante a pandemia, foi uma grande opção de não abandonar, digamos assim, os nossos pacientes, né? Então, não só na área da educação, mas em outras áreas também, o pessoal está tendo que dar o braço a torcer, está tendo que rever conceitos, né, e se adaptar também a essa nova realidade da gente, com certeza. A próxima pergunta é da Lulu Passos. Ela pergunta: uma das críticas sobre o sistema de ensino online é a respeito da situação do Brasil, onde nem todos os alunos teriam condições de estudar em casa. A senhora acredita que esta forma online foi um método ou uma medida acertada pelas faculdades? Isso é uma ótima pergunta, uma ótima reflexão também, né? Porque, de novo, eu trago a EAD, né? Que eu trabalho na EAD. Existia uma estigmatização desse ensino, de que era de baixa qualidade, coisa e tal, né? E agora eu vejo que esses alunos tiveram menos dificuldade, digamos assim, de encarar os seus estudos durante a pandemia. Por quê? Porque já estavam adaptados a essa realidade de estudos à distância. E a gente percebeu que tem muita gente ainda, eu arrisco a dizer que a maioria ainda não tem condições de acompanhar 100% a educação remota. Por isso que a gente já falou aqui, por falta de internet, ou dificuldade de internet, dificuldades de local, de estudo, de horário de estudo, porque a educação remota ou a educação à distância, ela exige uma autogestão do aluno, né? E de preferência que ele tenha um local que ele possa ter o seu computador, ter o seu caderno, os seus livros, o seu material, um local silencioso, bem arejado, enfim, esse é o nosso ideal, né? Que tenha um horário diário de estudos e por aí vai. Mas a gente viu que para a grande maioria dos alunos essa não é uma realidade viável, né? As pessoas estão compartilhando espaços, as pessoas estão tendo dificuldade de acesso à internet, então não é para todo mundo. Não é para todo mundo aqui no Brasil, não. A gente volta a falar de novo da realidade individual, né? Por isso que eu digo que o ensino presencial nunca vai ser extinto, não só porque tem atividades que a gente precisa
necessariamente ser presencial, mas também por questões de acesso, né, de acessibilidade à educação mesmo. Então, nem todo mundo está tendo essa acessibilidade aí para acompanhar. Mas a gente tem que lembrar também, né, pessoal, que é um período excepcional. Não foram as universidades que, assim, agora a gente vai botar todo mundo para ensino remoto e se virem, se organizam aí do jeito de vocês. A gente está vivendo um momento especial, mundial, é uma pandemia. Então eu vejo assim também algumas críticas meio pesadas, principalmente em relação às universidades, mas foi uma solução, digamos assim, para que os calendários acadêmicos continuassem acontecendo, para que a gente não perdesse matrículas, né? Matrículas no sentido assim de que o período acadêmico não fosse perdido, como a gente estava falando antes. Foi novidade para as universidades também. Então, a gente tem que ponderar um pouquinho aí. A próxima pergunta é do João Nog. Ele pergunta, em sua avaliação, os alunos, de modo geral, se mantêm atentos mesmo estando em casa? Olha, de maneira geral, não temos como dizer. Né? Essa atenção e organização de estudo é uma habilidade que a gente pode adquirir e que a gente pode aprimorar, né? E é preciso dedicação para adquirir e aprimorar essa habilidade de atenção. Tem gente que já tem essa habilidade, que consegue sentar e ler um livro, né? Que consegue assistir um filme do começo até o fim e depois falar sobre o que aquele filme se tratou. E tem pessoas que estão com o celular, com o computador, com a televisão, com o rádio, com tudo ligado, prestando atenção um pouquinho em cada coisa, e que às vezes a atenção fica dispersa. Não consegue prender e fixar a sua atenção a uma coisa apenas. Então, depende de cada pessoa. Então, a gente não tem como falar assim de uma forma geral se o aluno consegue prender a atenção, porque nem em sala de aula, né, vocês, futuros pedagogos, vocês vão ver, se já não viram em estágios aí, né, que um dos maiores desafios do professor é prender a atenção das criaturas dentro de uma sala de aula, né. Então, se nem dentro de uma sala de aula a gente consegue prender a atenção para aquele conteúdo que está sendo colocado, eu acredito que nas casas também não consegue 100% prender a atenção. Isso é uma habilidade que eu diria que é mais pessoal do aluno do que uma habilidade do professor ou da metodologia de ensino. Então, a gente como aluno, como futuro profissional, é uma habilidade bem interessante de se aprimorar e aproveitar essa pandemia para se organizar nesse sentido, sim, se cobrar um pouquinho mais de atenção, não só ao estudo, mas de se dedicar, se entregar completamente para aquela uma única coisa que você está fazendo, ou seja, fazer uma coisa de cada vez. A próxima pergunta é da Maria Mistes. Ela pergunta, a senhora acredita que quando esta pandemia acabar, irá haver mudanças na metodologia de ensino e aprendizagem? Eu acho que sim. A gente já falou um pouquinho ali, né, antes, mas eu acredito que sim. Eu acredito que muita coisa já está sendo revista, revisada e aprimorada, e a forma de trocas entre professores e alunos, eu acho que é diferente, e é um grande aprendizado para os professores também, sair um pouquinho daquele papel de detentor do saber, e o papel do aluno de estar ali disposto a receber um conteúdo, a uma aprendizagem, e irmos para um formato mais de troca, né? E de que o professor como um mediador da informação e da educação. Então eu acho que nesse sentido principalmente vai haver mais mudanças, né? Do aluno ensinar o professor, do professor ensinar o aluno, do colega ensinar colega, de um se ajudar, né? Como vocês mesmos falaram antes, assim, vocês estão ajudando colegas que
que não estão tão à frente com relação à tecnologia. Eu acho que esse compartilhamento dentro da educação é um dos quesitos que vai mudar bastante. E eu acredito que é positivo. A outra pergunta, para finalizar, é do Lucas PM. Ele pergunta: o que você tem aprendido com tudo que está acontecendo à sua volta? Tem algo que você nunca imaginou se fazendo, que hoje faz? Há um monte de coisa. Olha, como eu falei, é a primeira vez que eu estou gravando um podcast. Olha só que novidade, né? Mas olha só, a minha primeira formação é sistemas de informação. Então eu venho de uma área da tecnologia. Trabalho com educação à distância também. Faço atendimento virtual na área de psicologia. Então eu me achava assim top, né? Eu tô por dentro ali do que está acontecendo. E agora, durante a pandemia, eu me deparei com várias coisas diferentes aí, live, sabe? Tem que organizar live, tem que organizar palestra através de plataforma Zoom, através de plataforma Meet, através de plataforma Hangout, coisas assim, reuniões de trabalho por videoconferência, coisas que não faziam talvez tão pelo menos não tão seguido assim parte da minha rotina e que agora fazem parte também, né? Eu acho que eu consegui agregar muito mais conhecimento, porque assim como nós estamos publicando conteúdos, tá o mundo inteiro compartilhando conteúdos e a gente está tendo acesso a profissionais tops aí, né, a cursos online tops, a palestras online, a congressos online, que talvez a gente não teria condições de se deslocar e até mesmo de pagar por isso. Revi também muitos colegas de faculdade lá do Rio Grande do Sul, fazendo palestra online, colegas queridos. Então está sendo um período assim bem interessante para conhecer novas pessoas, para rever antigos colegas e para aprender novas tendências aí, novas tecnologias também. Então, eu estou aprendendo muita coisa. Porque cada vez que a gente se expõe a alguma coisa nova, a gente aprende também, né? Com certeza. É verdade. E agora é uma dica que a senhora vai dar para os nossos ouvintes. A dica é como relaxar a mente e o espírito em meio a esta pandemia, professora. Respira. Né? Mas parece brincadeira, mas é bem sério, sabe? A gente tem exercícios de respiração que são bem interessantes para acalmar, porque a gente viu durante a pandemia um aumento bastante na ansiedade, em casos de depressão, em casos de violência doméstica também, né? Mas para relaxar, para puxar nossa atenção também, respirar fundo, respira fundo, quando parece que tá tudo vindo como um trator para te atropelar, respira, observa o que está ao teu redor, observa o que está acontecendo, observa o que as outras pessoas estão fazendo, para que a gente consiga relaxar também. E eu vejo também que a questão da espiritualidade tem sido bastante aflorada durante essa pandemia, sabe? As pessoas se voltando para suas religiões, para suas práticas espirituais, e isso tem, de uma certa forma, auxiliado bastante as pessoas nesse resgate individual, de mente, corpo e espírito, né? Então, eu acho que a gente resgatar isso aí também é interessante. Fazer o que a gente gosta, o que eu vejo aqui em casa, por exemplo, o meu marido sempre gostou de música, ele compõe, ele toca, ele canta, e aí com a rotina do dia a dia, as coisas vêm atropelando e ele foi acabando deixando de lado isso, né? E agora, durante esse período, olha, eu sou casada com ele há quase 18 anos, gente.
e a gente nunca tinha cantado, sentado para cantar junto nós dois. Eu não canto lá muito bem, né? Mas a gente fez aqui em casa vários momentos musicais, digamos assim, né? Os meus filhos tocam também, e foi a primeira vez na vida da gente que a gente tocou e cantou junto. Então, essas descobertas individuais, descobertas em família, e procurar o que você gosta de fazer, procurar um hobby. Eu gosto muito de fotografia, então eu saio aí pelo meu pátio fotografando flor, fotografando nuvem, que eu gosto muito. Então, eu acho que dar valor e observar as pequenas coisas do nosso dia a dia é uma forma muito gostosa de relaxar, de acalmar a nossa mente também. Então, eu acho que eu daria essa dica aí. Dá uma respirada e observa os detalhes da tua vida, o que está ao teu redor. A senhora teria alguma dica de filme, documentário, para a gente assistir no meio dessa pandemia toda? Olha, eu tenho assistido de tudo, sabe? Eu acho meio perigoso, sabe, Caio, a gente indicar. Porque depende do estado de espírito de cada pessoa, né? Às vezes tu tá mais afim de ver uma coisa light, assim, um seriado romântico, mais tranquilo, né? Mas eu gosto muito de documentários e o meu esposo gosta muito de biografias. E a gente anda assistindo, e para psicologia tem tudo a ver, né? A gente anda assistindo algumas biografias e isso tem me impactado bastante, assim, no conhecimento do ser humano. Eu acho que eu poderia deixar como dica para vocês, futuros pedagogos também. Eu assisti a última minissérie, foi na Netflix que eu assisti, foi do Jeffrey Epstein, acho que é assim que pronuncia. Dá uma pesquisada na Netflix. É uma minissérie bem pesada, então se tu tá meio para baixo, meio ansioso, não é bom assistir não, tá? Mas é uma minissérie que mostra, assim, os bastidores do poder e de tráfico sexual, né? De como a manipulação sexual, de pedofilia fala também, então por isso que eu digo assim, é bem pesada, mas é bem interessante assim de a gente ver dos bastidores do poder aí, do que tudo rola, do que tudo pode rolar. Então essa foi a última minissérie que eu assisti que me impactou bastante. Então é isso, pessoal, queremos agradecer a participação da professora Daniela, e por ter aceitado também esse desafio, né, de fazer um podcast, né, que nunca a primeira vez. E a gente só tem a agradecer pela contribuição, pela troca de informações que a senhora deu pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, tá? Então, se você quiser que a professora Daniela retorne para falar sobre outro assunto, outra questão. Concordo. Deixa nos comentários. Ai. Eu adorei estar com vocês então, aqui, pessoal, estou à disposição. Nós também adoramos. Verdade. Só os bastidores sabem, né? Pois é, depois tem que montar um making off desses cortes de gravação aí, que foi demais também. Não entrega. A gente é sempre profissional. Muito, meu Deus. Mas para vocês terem uma ideia do que os professores também passam em casa gravando vídeos para vocês, né? Então, com certeza, nunca sai 100% de primeira. Gasta muito tempo e muita energia para estar atendendo aí toda a galera. Realmente. E é umas gambiarras que a gente faz às vezes. Né? A aula. Uma coisa muito... Então é isso, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.